Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do DigiCast, o podcast oficial da Digicom Contabilidade. Aqui nós procuramos trazer pessoas e assuntos muito interessantes para o dia a dia do empresário, seja sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre gestão e às vezes a gente fala até um pouco de contabilidade. Hoje, porém, a gente tem a oportunidade de fazer um episódio muito especial para nós da Digicom, porque é um episódio que conta um pouco sobre as nossas raízes, sobre a nossa origem. E falando de origem, nada melhor do que os convidados que nós trouxemos aqui hoje, que são muito especiais para nós. É uma empresa, Digicom é uma empresa que começou de forma familiar e, de forma familiar, estamos hoje convivendo e conversando sobre essas histórias, esses passos, histórias de superação ao longo da história da Digicom. Os meus convidados hoje especiais é o meu pai, primeiro, ele é o fundador do escritório, e o meu irmão Anderson, né, que começou também lá essa história com a gente lá atrás. Eu gostaria que vocês se apresentassem, pai, Eliel, que a gente chama, aqui vocês vão ver às vezes a gente falando que é o vovô. Então quando a gente fala vovô, vocês não se surpreendam, porque é o apelido carinhoso que nós damos pro meu pai, Eliel. Se apresenta, Eliel. Eu sou Eliel Ferreira de Souza, fundador do escritório que hoje é Digicom, que estamos aqui para falar da nossa história. Tudo começou lá atrás. E hoje temos a Digicom, que é uma potência. Obrigado pela potência. Ele já. Do Rodrigo Martins de Souza, que é o contador atual. Ele era técnico em contabilidade e fez o curso de contador. É isso aí. É assim, na verdade, né, a gente fala sobre a profissão, escolher profissão, etc. Eu já comentei isso em outros episódios, mas assim, eu, Anderson, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de escolher lá atrás a nossa profissão. A profissão nos escolheu, nos abraçou por conta da história do meu pai na área de contabilidade. E assim, com o tempo, eu aprendi a gostar mais e fui estudar, me certificar, me formar da forma que deveria, né? Até mesmo para poder dar continuidade para o escritório. E o Anderson depois vai contar um pouco o que aconteceu com ele que fez ele mudar de profissão. Anderson, se apresenta também. Meu nome é Anderson Martins. Comecei na contabilidade Progresso aos 12 anos, 1990. Primeiro emprego foi lá, mas já vivia dentro da contabilidade do meu pai antes disso, né? Depois eu estudei, me formei em jornalismo, e aí fui trabalhar numa empresa de comunicação, enfim. Hoje eu trabalho com produção de eventos corporativos e produção audiovisual também. Fugiu da contabilidade. Fugi da contabilidade. Não foi um plano assim muito... Porque na minha cabeça, adiantando assim, eu trabalhava em contabilidade, para mim era natural fazer direito, porque eu achava o direito ia agregar mais à contabilidade. Aí prestei em 4 faculdades, não passei nenhuma, graças a Deus. Nada contra o direito, mas acabei me formando em jornalismo e fui para um outro ramo. Enfim, acabei mudando, né? Mas era para ser hoje, para estar aqui como advogado ou, sei lá, juiz, sei lá o que eu teria virado, né? Já pensou? Ou ministro do STF, talvez, né? Poxa, seria bom, hein? Pai, falando um pouquinho das origens, né? Onde você nasceu? Como que foi sua infância em relação a estudos, escola, formação? De onde você veio? De onde veio, Eliel? Olha, eu sou natural de Itapemirim. É uma vila na beira da praia. É a terra do Roberto Carlos? É. Espírito Santo, né? Espírito Santo. Espírito Santo. E eu fui criado com meus pais bem pequena, uma vida simples, humilde. Estudei em escola pública, cheguei a fazer até faculdade, mas não terminei. Cursei o 2º ano de Direito e parei por aí. E de lá para cá, vim estudando, e chegou até hoje. E não parou mais. E era mais simples as coisas naquela época, né? Escola, como que era? Você ia a pé pra escola, era longe, era uma área mais rural? Como que era essa fase sua de aprendizado, de ensino, lá no início? A escola, antigamente, era muito simples. Quando eu morava no interior,
num local chamado Boa Vista. É interior de Linhares, Espírito Santo. Você nunca sabia, nunca soube, nunca te falei. Mas sabia que minha mãe já deu aula para mim? Não, Deu? sabia não. Sério? Na escola? Na escola? Na escola. Ué, Essa eu não Lá sabia. na Boa Vista, onde as máquinas passeavam fazendo a estrada, a BR-101. e você... E eu, quando eu era pequeno, Hum. eu era um garotinho que tinha muita esperança. Enxergava a vida de outra maneira. Eu lembro quando as máquinas passavam fazendo a estrada, minha mãe me dava uma bandeja cheia de banana da terra. Eu ia lá, vendia para os tratoristas. Juntava meus centavos. Nem lembro que dinheiro era na época. E quando vinha para Linhares, chupava tudo em picolé. Ah, Então, coisa boa. eu era um empreendedor desde o Desde início pequeno. e não sabia. Não sabia. Ah, que história boa. Não sabia disso não, viu? Eu. Que legal. Minha mãe deu aula. Que bom, pai. E conta, você falou da avó Sardina, né? E como é que era aí a criação, a educação, o Voquinca? Como que era essa convivência de educação dele? Ele era bem firme, né? Na educação. E você tinha 9 irmãos, 8 irmãos. Como que era essa convivência familiar? Como eu falei, minha mãe foi professora. E quando a professora vinha de Linhares, eu ficava de olho no pão com manteiga que ela trazia. Era muito legal. Muito legal. Ela vinha até uma certa parte de ônibus, aí vinha de bicicleta. Mas meu pai era aquele pessoa carrancudo, bem sério, criava os filhos no rigor. Eu fui criado na roça. Eu nunca puxei enxada, nem machado, mas fui criado na roça. Mas ele nos criou, fala a verdade. Fomos de família humilde, mas nunca passei fome nem nada. Foi sempre o pão de cada dia, ele corria atrás e trazia. E o velho era trabalhador, né? Trabalhador. Trabalhador, ia pra cima mesmo, né? Fazia de tudo, né? Eu cresci lá, principalmente a fase ali de Barueri, a última fase daquela casa que ele construiu, e eu lembro dele levantando parede, construindo, e puxando a pá, enxada, e não tinha preguiça não, né? Fazia tudo, tocava lâmpada, mexia com eletricidade, com construção, Ia no mercado a pé. ia no mercado a pé. Aliás, ele não dirigia, né? Não. Não tinha nem habilitação, nunca dirigiu. Nunca dirigiu. Brincadeira, olha só, coisa, né? Foi um exemplo para a família toda. Foi um exemplo. Meu pai, Você se inspirou muito nele, pai? inspirei. Teve de honestidade, segurança. O que ele falava, estava falado. Entendeu? Ensinou muito, né? Muito Nossa, bom. muito bom, né? E a convivência com 8 irmãos, era difícil? Pois é. Quando eu casei com a Maria, a gente comprava as coisas. Não, mas eu tô falando dos seus irmãos, lá na infância, quando você tinha que conviver com Ruth, com Dorcas, com Leia, com o Eliseu, todo mundo na mesma casa, 8 morando junto, assim, Era 9 duro. morando mais o vô e a avó, 11 dentro da mesma casa. Como que era essa vida? Era duro, viu? Hum. Porque tudo adolescente. Quando comprava uma coisa, ficava de olho, todo mundo ficava de olho. Eu pego primeiro, ele pega primeiro. Mas no final dava tudo certo. Tinha muita briga, não, né? Não, vocês não brigam. Meu pai ensinou a ter paz. Só para dar um contexto para todo mundo, ter paz. meu pai é o filho mais velho de 9 irmãos, né? Que 9. Nessa época, né? Muito tempo atrás, não era como hoje, que todo mundo tem 1, 2, 3 filhos e acha muito, né? Ou é pai de pet. Né? Mas na verdade, a avó e o vô tiveram 11 filhos e 2 vieram a falecer 2 já falecer. novinhos, bebês ainda, né? Inclusive, cada um que faleceu
Meu pai que fez o próprio caixão. Olha só. Pegou o machado, a faca e fez o caixão. Teve uma vez que a filha deles, Marta, tinha falecido. Ele deixou a filha dele em casa morta, foi para a igreja, que era ceia, e voltou e terminou por fazer o velório. Meu Deus, hein? Nossa. E assim, e pegando uma outra linha da tua história também, que acho que é interessante falar, porque linka com o Voquinca, ele era pastor e você também é pastor. Não. Você é pastor, mas Eu é pastor sou- de prática. Eu sou hoje pastor aposentado. Aposentado. Mas na época era só ele. E a gente, ele usava muito bicicleta. Ele nunca tirou carta, nunca dirigiu o carro, mas era bom na bicicleta. Muito bom. E Anderson, fazendo esse link do Voquinca, a história de números na família já vem dele, porque ele é, pelo que eu me lembro, durante anos ele era tesoureiro da igreja, né? Além de ser pastor, era tesoureiro da igreja. Como que era isso? Você via um pouco mais, a habilidade dele? Ele Transmite no DNA mesmo? ele era tesoureiro, ele foi tesoureiro da igreja muitos anos, né? Até a aposentadoria dele ele ainda cuidava, e numa época que não tinha muito banco, né? As pessoas contribuíam com dinheiro, ele tinha que contar o dinheiro, fazer os relatórios, ele pegava lá o papelzinho dele, fazia contabilidade, entradas, saídas, ele fazia os pagamentos, e aí ele tinha o relatório dele lá, que era literalmente a contabilidade da igreja, né? E aí ele ia lá e prestava a conta para os superiores dele, né? Mas foi isso durante muito ano, eu convivi com ele lá. Lembra? Tinha um baúzinho Tinha um que ele guardava o baúzinho. dinheiro da igreja. Porque na Até época... hoje. Tem até hoje o baú? Naquela época, né, por exemplo, assim, era muito complicado. O banco não era tão simples como era hoje, né? Então, às vezes ele cuidava do dinheiro e aí ele tinha que contar, catalogar, fazer o balanço. E aí, uma vez por semana, tinha que levar no banco. Então, ele tinha que guardar esse dinheiro em algum lugar, né? Não era muito dinheiro assim, né? A igreja era pequena, mas ficava dentro de um baúzinho lá que ele... Mas depois ele virou tesoureiro do setor Do setor inteiro, inteiro, que era uma regional inteira, para quem não entende de igreja, da estrutura de igreja. Existe uma sede regional que tem várias congregações espalhadas em cada bairro. Então, ele administrava a tesouraria de todas essas igrejas, né? Juntos, né, pai? E sem formação de faculdade. Nenhuma. Sem dirigir, sem formação de faculdade. Mas ele tinha lá o livrinho dele, eu lembro de quando eu era pequeno que eu via, que tinha lá a base de um livro caixa, né? Entradas, saídas, tudo escriturado à mão, né? Fazia lá, tinha a calculadoradazinha dele lá, fazia o saldo direitinho. Honesto, ético, do começo ao fim. Aí ele trabalhou muitos anos porque, como ele foi uma pessoa muito certa, né? Então, os pastores que eram os líderes regionais, assim, sempre confiavam nele, né? E você sabia dessas histórias que o vovô tá contando pra gente hoje aqui? Algumas é que ele falou, a primeira vez que ele tá falando na vida, eu acho. Eu nunca ouvi falar. Essa história da Banana da Terra, por exemplo, eu nunca ouvi falar que ele vendia Banana da Terra. E conheceu o Roberto Carlos ou não? Uma pergunta que não quer calar. Não, da mesma idade, né? São da idade parecida, hein, pai? Não, né? Não. Eu lembro que, apesar de tudo isso que eu falei, mas a gente era feliz. Porque tinha uma boa criação do meu pai e minha mãe e dava condição para a gente ser um bom profissional, que sou hoje. Contador aposentado, mas foi muito bom. Foi muito bom, né? E assim, falando finalizando essa época de formação, você não chegou a fazer faculdade de contabilidade, você fez um ensino técnico, né? Como é que foi isso? Por que você resolveu fazer contabilidade nessa época? Que foi lá já atrás, no seu segundo grau. Ó, só falar um negócio do microfone. Estamos aqui em casa, aqui estamos à vontade. Você não pode ficar virando pra você, porque senão o pessoal não vai te ouvir. Tem que deixar do jeito que tá bom, pai? Isso é coisa de pastor de igreja, tá acostumado com o microfone. Quer fazer assim, ó. E não só pastor, ele foi radialista também, né? Fez programas em rádio, tudo, e gosta do microfone virado. E esse microfone tem um detalhe que ele tem que ser captado lateralmente, né? Mas conta aí da parte, pai, não mexe no microfone. Conta segura a mão dele. Conta dessa fase aí do ensino técnico, como é que foi a escolha, porque foi uma oportunidade que apareceu na época, na escola. Olha, lá em Linhares, não tinha curso superior, não tinha nada. A única que tinha na cidade era
um curso técnico. E por isso que eu fiz o curso técnico de contabilidade. Foi em 1973. Uau. Peraí, para quem não sabe o que é o curso técnico, é o seguinte, eu tenho hoje o ginásio, que você faz até a 9ª série, e naquela época, no primeiro ano, você poderia optar, em vez de fazer o segundo grau normal. Segundo grau normal, você podia fazer o segundo grau com uma especialização, e aí você fez especialização em contabilidade, né? Aí fiz o curso técnico, em 3 anos, se formei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Com diploma na mão, sem experiência. Aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Aí tinha uma cidade, Colatina, mas muito longe para fazer faculdade. Muitos formavam e ficavam por ali mesmo. Mas eu lembro que eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Você é contador. Mas sem experiência, o que eu vou fazer sem experiência? Hoje já é difícil, né? Imagina aquela época. Eu via as pessoas se formando e já trabalhavam no escritório. Quer dizer, já saía com experiência. E eu não tinha experiência nenhuma. Só experiência bancária. Sempre fui bancário. Depois, contador. Mas conta, eu ia até perguntar isso para você, assim, pai. Você, antes de entrar na vida contábil, você teve experiência em outras empresas e dentre elas a maioria foram bancos? Foi. Trabalhei no Unibanco. O que você fazia no Unibanco? Eu era auxiliar de inspetor. Uau! Viajava o estado todo. Fazia inspeção na agência e depois fazia um relatório e levava para os gerentes. Você é do terror dos gerentes? Falava, o inspetor tá vindo para a agência, todo mundo tremia. Quando eu chegava, eles arranjavam uma mesa, uma cadeira para me trabalhar, para depois ferrar ele. Quem trabalha direito não acontece nada, né? Só quem trabalha errado que tem medo. Aí, eu lembro, voltando atrás, quando eu se formei, recebi meu diploma. Agora eu sou contador, mas sem experiência. Aí tinha o convite de formatura, tinha uma frase que eu nunca esqueci. Olhei assim, lá os fortes chegaram, os fracos nem tentaram, e os covardes desistiram. Eu falei assim, qual desse que eu sou? Fraco? Covarde? Eu falei, não, eu vou ser um contador. Aí, mudando tudo, se formei, vim para São Paulo, continuei no banco. E aí você trabalhou no Unibanco, depois você foi, se eu não me engano, foi para o Bradesco também. O primeiro banco de crédito real, que nem existe mais. Tá. Banco de crédito real? De Minas Gerais. Nem existe mais. Estou procurando para me aposentar, não estou conseguindo. Mas foi assim. Essa frase me incentivou muito. Eu falei, eu sou forte, sou fraco, eu sou covarde. O que eu sou? Eu falei, não, eu sou forte. Agora, se eu tenho um diploma na mão, depois que saí do banco, e no último banco que eu saí, Unibanco, no dia do meu aniversário, o banco me mandou embora. Meu Deus. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu falei assim, vou arranjar uma sala e vou alugar uma sala para poder montar, abrir meu escritório. Mas a gente vai chegar lá depois, que a gente vai querer saber muito mais disso. Mas assim, e você também trabalhou no Bradesco na área de compensação de cheques, foi isso? Trabalhei no Bradesco na área de compensação de cheque. Fui caixa do Bradesco também. Uau. E daí que veio, assim, aí é piada interna, gente. Aí que veio a sua paixão por chequinhos? Adoro cheque. Isso é uma piada interna, porque assim, meu pai muitos anos foi administrador de escritório e ele gostava muito de receber cheque, né?
Ele falava toda hora Prazer. do chequinho. Aí chegou um momento que a gente brincava com ele e falou assim: pai, você prefere cheque do que dinheiro, né? É. Porque é um prazer de pegar, mas tem um motivo, né? Tem uma história por quê, né? Começou lá atrás, no Bradesco, na época que você trabalhava na compensação, que vinha cheques do Brasil inteiro, né? Não sei, de São Paulo inteiro, para aquele setor, e ele validava ali a compensação, se aquele cheque tinha fundo, não tinha fundo, Eu né? trabalhei à noite, Madrugada, né? onde todos central de compensação era ali. Separava tudo por agência e 5 horas da manhã vinha embora. Nessa época, eu morava no Grimaldi, Jardim Grimaldi. Aí, Quem é novo não vai entender o que é compensação de cheque, né? Não, quer explicar aí? Pode explicar. O cheque, antigamente, você não tinha... Fazia transferências Pix. bancárias, não tinha Pix. Né? Ou você tinha dinheiro ou o dinheiro estava na conta. E aí, para você fazer uma transferência, você pegava um papel e assinava o cheque, né? Que é um negócio que caiu em desuso, né? E aí, você pegava esse cheque, passava para uma pessoa, ele valia como se fosse dinheiro. E aí, em algum momento da história aí, uma pessoa pegava esse dinheiro e depositava na conta, né? Na conta corrente que você tinha. E aí, esse papel ia para uma central onde ele trabalhava, que a pessoa que ele verificava se aquele papel, primeiro, se a conta tinha dinheiro para poder fazer a transferência, Se a pessoa se a mesmo assinatura assinou. era correta, enfim, fazia a auditoria do papel antes de liberar, né? Não tinha aplicativo bancário Isso, como tem hoje, né? não tinha. Esse negócio de aplicativo, Não. a gente acostuma tanto, É, essa geração parece que o toda não mundo tem é a mínima assim. ideia que antes não existia, né? E esse sistema durou muitos anos, né? O sistema de compensação. E aí tinha uma regra, né? Você depositando o cheque no mesmo dia, acima de um certo valor, ele ficava disponível na sua conta no dia seguinte. Se ele fosse mais baixo, porque como o fluxo era grande, ele demorava, sei lá, 48 horas para ficar disponível. Então você depositava o cheque, mas você não podia pegar o dinheiro, tinha que esperar. E à noite ele fazia a compensação, né? E você tirou muitas lições dessa época bancária para a tua vida depois, na época de escritório? Você aprendeu muito lá com a experiência em bancos? Foi bom? foi muito bom no Unibanco, que eu tive uma boa base. Que quando eu entrei no Unibanco, eu não sabia nada. Vim do Bradesco para o Unibanco. Aí fiz um curso de 1 mês. Tive que aprender tudo em 1 mês. Depois ele me deu uma lista com 10 agências. Se vira. Aí eu tive que... Ralar mesmo. Porque a contabilidade do Bradesco é totalmente diferente do Unibanco. Tudo código, tudo. Eu tive que aprender em 1 mês. E Unibanco, hoje é Itaú, né? O Unibanco fez a fusão com o Itaú. Pra quem não conhece, estão falando, o que é Unibanco? Ninguém sabe o que é Unibanco, né? Era um banco grande que existia, acho que é o terceiro ou quarto maior banco do Brasil, e aí chegou uma hora que ele fez a fusão, aí hoje é Itaú Unibanco, né? Mas a marca que a gente conhece é Itaú, mas se você olhar na assinatura lá é Itaú Unibanco, que é essa a origem. Pois é, trabalhei na compensação de cheque e hoje cheque está acabando, né? Cheque acabou já, né? Já acabou. Aliás, ninguém Ainda usa mais. existe ainda. Esses dias eu descobri que existe ainda. Foi até Existe um ainda susto. para algumas transações, sim. E assim, o brasileiro, até para pegar esse gancho do cheque, e o brasileiro sempre inventando, né? Não existe no mundo inteiro e no Brasil tinha o cheque predatado, né? Explica o que é parcelado. cheque predatado, não, para as pessoas que não sabem o que Então, é. o cheque era uma cópia do... Vamos dizer assim, era para ser uma cópia do dinheiro que tinha na sua conta corrente, né? Só que, às vezes, você não tinha o dinheiro na conta corrente. Então, havia um acordo para quem você passava o cheque e falou assim, olha, você só pode depositar naquela data. Porque naquela data você vai ter dinheiro. Se você depositar antes, esse cheque vai voltar e você vai ficar com ele na mão. Podia voltar 2 vezes. Depois da segunda vez, você não podia depositar o cheque de novo. E perdi o crédito na praça. E perdi o crédito, ficava com o nome sujo. E aí, o que acontece? O comércio começou a inventar isso, né? Então, tipo assim, já que havia um combinado com o cliente, então começou-se a parcelar no cheque. Então, a pessoa ia lá comprar uma televisão, por exemplo, em 5 vezes, aí ela dividia em 5 cheques, assinava os 5 cheques, colocava a data, e aí no dia certo o comerciante depositava, porque ele tinha um combinado com a pessoa que ela ia ter dinheiro na conta naquele dia só. Caramba, hein? Olha só, hoje- lembra dessa história? Hoje pai, você do passa no chequinho? cartão, tem o Pix parcelado, tem um monte de coisa, mas antigamente era no papel, né? Aí eu vou falar um pouco, assim, porque assim, eu queria destacar da sua história, pai. Eu nunca vi você parado. Nunca vi você com preguiça. Assim, vi você sempre batalhando, tentando oportunidades, fazer de tudo para poder conseguir sustentar a sua família, evoluir na vida. Às vezes acertando,
a gente vai falar aqui também, e muitas vezes errando, porque a gente ouve falar de grandes empresas, grandes profissionais, multimilionários, com empresas gigantes do mercado, multinacionais, e você vê que a história deles todas são muito parecidas com a nossa. Eles tentaram várias vezes, várias formas, vários caminhos, erraram, quebraram às vezes, e muitas vezes, depois de errar tanto, aprenderam e conseguiram evoluir na vida e alcançar o sucesso, né? E não foi diferente. Aí eu lembro uma fase que eu queria falar, antes de falar de contabilidade, porque a gente vai entrar em contabilidade e vai ficar um tempo. Você teve uma época que a gente morava em Vitória que você ia para Manaus para comprar e vender bugiganga, né? Videocassete, aparelhos. Conta essa história pra gente aí. Como é que apareceu isso na sua vida? Olha, eu sabia que a Zona Franca de Manaus estava vendendo câmeras, videocassete, bem baratinho. O que é videocassete, Anderson? Vamos tentar contextualizar todo mundo aqui. Vai ser a nossa enciclopédia. Vamos lá. Aí você volta, pai. Fala o que é videocassete para o pessoal entender. Antes da Netflix tinha o DVD, né? Que era onde você ouvia o filme. Antes do DVD existia a fita cassete. Era uma fita de vídeo, né? Era uma caixinha que tinha um filme. Você colocava no aparelho, e aí você dava play, e essa fita andava e você via... E aí você podia assistir os filmes alugados na locadora, como se fosse o Netflix hoje, você buscava, e também você filmava as situações do dia a dia da família, fita, né, e colocava na videocassete para assistir essa fita, né? Aí, volta aí, pai, aí você viu a oportunidade que os videocassetes estavam começando a entrar no mercado, não tinha ainda, começou né? a bombar mesmo, né? Pois é. Aí, suponhamos, tinha um limite por pessoa, lá em Manaus. Aí eu pagava a passagem, levava as pessoas para trazer mais vídeo. Trazia câmera, videocassete e chegava, ia para Manaus, ia na segunda e voltava na sexta. Maior correria. E chegava, anunciava e vendia tudo. Eu lembro de você chegar com malas com mais de 20 videocassetes dentro da mala. Ele desmontava, gente. Ele tirava as caixas, o isopor, tudo, acondicionava numa mala. Teve uma época, eu lembro na minha cabeça dele ter chegado com quase 30 videocassetes dentro de uma mesma mala. Se eu não me engano, a cota, antigamente, assim, isso aí não é... Vamos dizer assim, o que ele tava fazendo não era ilegal, né? Assim, que tá dentro do Brasil. Hoje as pessoas vão pra Miami, buscam lá, tem $1.000 de isenção. Dentro do Brasil, na Zona Franca, na época, se eu não me engano, você tinha cada pessoa física podia trazer, tipo lá, 10 videocassetes. São um número X, que eu não lembro exato, né? Então, o que ele fazia? Se você passasse do aeroporto com, sei lá, era 10, trouxesse 15, era apreendido. Então, o que ele fazia? Para ficar dentro da cota, era mais barato ele pagar uma passagem aérea de um amigo para ir com ele junto, e aí ele poderia, em vez de trazer 10, trazia 20, né? Do que, sei lá, enfim. Aí ele trazia. Então eu lembro que chegou a época dele com 2 amigos, 3, e chegar com 30 videocassetes, assim. E um assunto, uma história interessante que eu lembro, né? É que você também já era adolescente, criança ainda, né? E você virou auxiliar dele para instalar, porque ele vendia o videocassete, as pessoas não sabiam instalar, e você era o instalador. Ele, na verdade, ele voltava, chegava lá com uns 20, 30 videocassetes e ele anunciava no jornal, né? Então não tinha internet. Sim, então fazia, olha, vendo videocassete, valor tal, telefone. Aí a pessoa ligava, fechava o negócio e aí ele ia entregar. E como era um aparelho muito novo, as pessoas tinham muita dificuldade de plugar na televisão a primeira vez. Então como tinha isso em casa, né? Então eu acabei fazendo. Mas isso não tinha adolescente não, eu devia ter uns 8, 10 anos no máximo. Eu lembro que a gente era criança. Muito mais, foi antes eu devia ter uns 10 anos no máximo. E aí eu já aprendi o esqueminha lá, então eu ia lá com ele levava, eu já instalava pra pessoa, a pessoa ficava... Eu cheguei a alugar uma sala lá no centro de Vitória só para vender. Pra guardar, né, e fazer... Mas a venda boa mesmo era a venda por jornal, né? Você anuncia fazer o anúncio do jornal. Tudo né? no jornal. Nossa, que fase, hein? A gente não lembra, eu não lembrava, mas eu lembrei disso agora. Eu não tava lembrando, né, dessa fase. Eu não sei se foi entre os escritórios, ou foi junto, mas eu lembro muito, muito claro pra mim de você ir. E é legal que toda viagem que ele fazia, a gente era criança e ficava na expectativa. Pai, o que você vai trazer de presente pra gente? Então, E toda viagem ele trazia eu ganhei um ferrorama, autorama. Mas uma vez ele trouxe acho que eu acabei ajudando ele, porque eu fuçava as coisas. Ele trouxe o Atari. Então, meu primeiro Atari, que é o primeiro, sei lá, o avô do videogame, veio lá da Zona Franca e eu virei algumas noites jogando Atari por causa dessa época. Ia toda semana pra Manaus, eu lembro disso. Toda semana. Pegava avião da Transbrasil. Nossa.
Hoje não tem mais. E tem uma coisa interessante que, como a passagem aérea era cara também, né? Cara, Só que aí as mais baratas eram as com escala. Então, às vezes ele ia pra Manaus, a gente foi pegar um voo Manaus-Espírito Santo, era Manaus, Belém, Belém, Fortaleza, Fortaleza, Salvador, ia pipocando até chegar no Espírito Santo. E o negócio de avião era tão legal, né, pra gente que era criança e olhava, a gente achava tão maravilhoso que ele trazia até os lanchinhos do avião pra gente, né? Ele falava, pai, traz o lanchinho pra gente. Você lembra disso ou não? lembro. Você lembra, Anderson? Lembro. Ele trazia os lanches, até porque os lanches não eram como hoje, né? Que dão um snackzinho com uma água, né? Não, era melhor. Eu saí de Vitória umas 9 da noite. Sabe que hora ia chegar lá? 5 da manhã. Aí desci no aeroporto de Manaus, o maior frio, calor. Saí do avião, tava derretendo. Meu Deus. Aí ia pra Zona Franca, fazia compra, Fala mais pertinho. juntava e viajava de volta. Pra Nossa, estar que legal, velho. em Vitória 5, 6 horas da manhã. E aí, Todo dia isso. aí você tentou isso durante um tempo, durante um tempo funcionou, lógico que tudo tem uma curva de aprendizado, de crescimento e de queda, como todo negócio começou e terminou. Aí, vamos lá. Aí, em que momento que você resolveu abrir o seu primeiro escritório de contabilidade? Onde foi esse escritório? Conta essa história pra gente. Ó, meu primeiro escritório foi no Engenho Novo, Em Barueri, aqui Barueri. em São Paulo. Barueri. Qual que era o nome do escritório? Vamos ver se você lembra. Contabilidade e Progresso. Não, pai, não, Esse é primeiro- outro. Esse era o EFS. 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 Super criativo, EFS. Ele é o Ferreira de Souza. É. Era EFS, Empresa de Contabilidade. Empresa de contabilidade. Aí, Isso deve ser 86, mais ou menos, né, pai? 86, mais ou menos. 86, é. aí Eu lembro porque 86 é a Copa do Mundo. Foi o ano da Copa do Mundo, se não me engano. E é o ano de registro, porque assim, a gente considera todos os escritórios dele a história nossa de Começou aí. escritório. Porque ele começou, abria, fechava, mas sempre na Primeiro mesma fez. atuante. E a gente tem o CRC dele de empresa de contabilidade, de empresa de contabilidade de 86. E a gente mantém esse CRC ativo até hoje para comprovar essa de história. contabilidade, não a dele, O pessoal. de escritório. Ele tem um 86, CRC de então- escritório, É. que se eu não Tô me com a engano, memória boa, se eu não me então. engano, o primeiro número, não vou falar todo aqui, mas o primeiro número é 7.000. Então ele era o escritório de número 7.000 de uma história de São Paulo, tantos inteiro. anos É. de mercado, né? Então é muito antigo. Hoje já tá bem alto esse número. ele lá na Capitão Francisco César. É a avenida principal ali do... Mas assim, aí você Eu aluguei uma casa lá. não tinha experiência de contabilidade. Você tava, como é que foi assim, você começar do nada? Alguém te Ó. orientou? Você foi Ó. indo atrás de aprender, pegou um cliente, foi testando com O ele? que eu fiz? Eu aluguei uma casa ali do lado do escritório. Aí levei a cortina, levei o sofá, levei tudo da minha casa. Desci minha casa pelado. E montei o escritório. Eu falei, agora eu sou contador, agora eu tenho um escritório. Mas o que acontece? Não tinha experiência. O que eu fiz? Falei, meu Deus. Aí a Ruth falou assim, tem um amigo meu lá de Osasco. Quem falou? A Ruth é a irmã A dele. Ruth é sua irmã. Que estuda comigo. Eu vou falar com ele e ele vai te dar uma força. Ela foi, falou com ele e falou, não, eu vou ajudar seu irmão. Aí eu fiz uns cartãozinhos e saí para procurar empresa para abrir. Mas não tinha experiência, não tinha nada. Eu não sabia abrir uma inscrição da prefeitura. Meu Deus. Aí ele veio, me ajudou, falou, pronto, ó, vou abrir essa aqui, você olha essa e faz igual. Aí saí. Eu não tinha carro, não tinha nada. No Engenho Novo ainda. Aí meu pai falou assim, eu tenho uma bicicleta velha. Eu te empresto e você chega no cliente com ela. Não é que chegar perto. Eu falei, meu Deus do céu. Aí consegui.
A bicicleta era tão velha que parecia uma cobrinha. A roda ia rodando assim, ó. E eu estava em cima. Aí achei a primeira empresa. Ah, é essa mesmo. Aí peguei os dados, mostrei lá para o campus, ele fez o rascunho, paguei a taxa, abri a primeira empresa. E aí foi Eu sei conquistando. até onde é hoje a primeira empresa. Lá perto da igreja do Camargo, Uau. na Assembleia. Aí abri uma, abri outra, abri outra, abri outra. Com pouco, eu já estava com 10. Eu falei, pronto, para quem não tinha nenhuma, tem 10. Aí, E esse é um mundo diferente de hoje, né? Porque hoje, assim, com sistemas digitais, né? Então é impossível uma pessoa querer abrir qualquer negócio e não abrir uma empresa, né? Abrir empresa significa formalizar, né? Naquela época, a pessoa tinha um bar e ela não tinha empresa aberta, né? Ela não tinha uma bicicletaria, não tinha empresa aberta, porque, né, não tinha muito controle do governo, né? Então, era um mercado, vamos dizer assim, mais fértil. Então, ele pegar uma bicicleta, parar na frente de um bar, bater na porta e falou, você tem empresa aberta? Que é isso que ele fazia, né? Aí a pessoa, não tem. O que é empresa aberta? Ele tinha que explicar, tem que abrir uma empresa. Então, ele cavucou ali para poder conseguir os primeiros clientes dessa forma, porque hoje não é impossível, né? O cara não consegue movimentar nada, Não né? Tem que consegue. precisar nota fiscal eletrônica, o banco exige, ele não consegue comprar sem coisa. Mas naquela época as pessoas conseguiam, comprava na pessoa física, o governo não tinha muito controle também sobre as empresas, né? Então ele começou assim, né? Batendo de porta em porta, bicicleta. levava muito não. Não quero. Por quê? Olhava para mim, contador de bicicleta, não sabe de nada. Ele não sabia que eu não sabia de nada mesmo. Mas fui embora. Mas era um voto de confiança que eles davam em você, né? Assim, eles viam que você era uma pessoa muito séria e falaram assim, eu vou dar um voto de confiança para Eliel, né? E vou deixar ele cuidar dos meus negócios. Todo mundo tinha carro. Minhas irmãs tinham carro, mas ninguém se arriscava dar um carro para mim emprestar. Aí eu falei assim, a única opção é arranjar uma bicicleta. Aí fiz um cartãozinho de visita e aí, você é contador mesmo? Eu sou. Então vou confiar em você. Aí... E era tudo na mão, era a escrituração fiscal, as guias de impostos, ou você fazia na máquina, você tinha uma máquina de escrever, como que era só esse começo lá atrás? Olha, eu precisava de uma máquina de escrever para poder fazer a abertura. Aí eu falei assim, aí conheci um tiozinho lá, e falou, Eliel, eu tenho uma máquina velha lá que eu te dou. Você vai ter o trabalho de reformar ela. Falei, sério? Oh, tá bom, aceito. Aí ele mesmo reformou a máquina. A máquina é do tempo de Dom Pedro I. Peça de museu. Peça de museu. Aí falei, nossa, que máquina boa. Pra quem não tem nada, uma máquina Aí eu boa, né? precisava de uma mesa, uma escrivania. Aí um amigo meu falou assim, olha, lá em casa tem uma mesa velha. Ela tá lá no quintal, tomando chuva. Se você quiser, eu reformo ela e te dou de presente. Falei, opa, eu ganhei a máquina, ganhei a mesa. Tá com a faca e queijo na mão. Tô bem. E na hora do almoço, eu lembro, o escritório, quando estava aberto, não entrava nem mosquito. E tinha uma plaquinha lá na frente, né? Uma faixa, né? Aí tinha uma padaria lá embaixo. Tinha uma padaria e não tinha telefone, naquela época não tinha telefone. Tinha endereço só. Tinha endereço. O cartãozinho de visita ele deixava lá e falava, se você quiser, você vai lá me visitar, né? Aí tinha padaria lá embaixo, a gente descia, comprava cachorro quente, lanche, era o almoço.
subia, comia e pá na máquina. E assim se foi. E você era todo o escritório. Não tinha ninguém para trabalhar com você. Não. Você fazia tudo sozinho. Não tinha sócio. Era eu Não, nem só. funcionário, nem nada. Nada. Era eu só. E assim foi. Quando passou mais ou menos um ano, eu estava com 10 clientes já. Olha, tudo começou com a mesa ganhada do lixo e uma máquina de escrever velha reformada. Reformada. Meu Deus, hein? Aí, eu lembro que esse escritório foi evoluindo um pouco. Se eu não me engano, esse mesmo escritório acabou indo pro centro de Barueri, Foi. que ele foi crescendo, aí começou a ter um pouco mais de funcionários. Mas por questões da vida, né? Não vamos entrar em pormenores aqui. Você teve que abrir mão desse escritório, né? Ele não quebrou. Né? Vendeu, Mas, né? Vendeu esse escritório porque você resolveu voltar para Vitória, para o Espírito Santo. Você sempre teve essa história de estar em São Paulo, estar no Espírito Santo. Aí você resolveu voltar para o Espírito Santo. E no Espírito Santo, você teve uma outra oportunidade lá de montar um novo escritório, só que aí você teve uma ajuda, até na época o Eliseu te ajudou com contato, né? O que é o seu irmão mais novo. Ajudou e bancou, né, pai? Deu de presente pra você, Como né? é que foi essa história de Meu Vitória, irmão, essa outra fase? eu tinha separado da sua mãe, aí Eliseu falou assim, Liel, eu vou comprar um escritório. Tem um amigo meu, Jair, que tem um escritório lá no Parque Moscoso. E ele tá querendo vender. Tá de saco cheio, tá querendo sair fora. Eu vou falar com ele. Aí falou com ele, aí fechou. O escritório tinha mais de 10 funcionários equipados em um prédio e me dá para mim. Aí ele fingiu que era contador também, era sócio meu. Quem? Eliseu? Jair. Ah, o Jair. Fingiu. Vou ficar aqui uns tempos com você, Pra não assustar os clientes, né? Porque ele senão vendeu, os clientes vão sair um por um. Você vai ficar sozinho com a sala. Aí, Você atendia muito o mercado de noivas lá, né? É. Era bem segmentado naquela época, que hoje é a moda segmentar no escritório. Naquela época, esse escritório que o meu pai adquiriu, ele já tinha um segmento muito grande dessa área. Só a farmácia tinha 7. Nossa. E esse escritório muito agitado. E eu chegando de São Paulo, praticamente sem experiência. Passamos num escritório desse, aí passou um tempo, o Jair estava querendo sair fora. Aí eu falei, se ele sair fora, eu estou perdido. Sai um por um. Aí, falei, vou vender esse escritório. Voltar para São Paulo. Porque, pelo que eu me lembro dessa época, você adquiriu um escritório que era de outro contador, ele tentou um tempo ficar ali presente para poder não assustar os clientes com essa troca de gestão, mas chegou um momento que eles descobriram e não gostaram muito da história. Não porque não gostaram de você, mas porque gostavam muito do outro, né? E aí você não teve jeito e acabou tendo que encerrar essa operação lá também. O contador lá era muito bom, por exemplo. Lá dava muito fiscal. Fiscal vai numa loja. Vou multar. Aí, conversa lá, conversa de cá. Ele era muito E conseguia bom. atender a fiscalização, resolver tudo, com o jogo de cintura. Aí, o pessoal desconfiaram que ele não era mais dono. Aí falou, vou sair fora. O outro, vou sair fora. O outro, vou sair fora. Aí eu falei, vou sair fora também. Mas vamos lá, olha lá. Você começou lá atrás, trabalhou em bancos, foi mandado embora no dia do seu aniversário. Trocando de emprego em emprego. Aí tentou a vida de vendedor de produtos de Manaus, não deu certo, acabou. Começou um escritório em Barueri que não foi por questões profissionais, mas por questões pessoais, você teve que encerrar e mudar para Vitória. Começou outro escritório em Vitória e o escritório deu errado. Como que era a sensação? Era frustrante isso? De você tentar e o negócio, você vê que não estava dando certo ainda. Era horrível, mas eu sabia que o final ia ser isso. Porque o contador atual, mais de 20 anos, falar que vai sair, aí vai sair todos com ele. Aí a irmã dele, que era contadora também, eu compro o seu escritório. Você compra? Compra.
Aí fechei o negócio com ela, bem bolado, parceria, pagou tudo. Comprei uma casa lá no bairro de Araçá. Fui para Lá lá. no Espírito Santo também. É. Passei para ela. Falei, pelo menos não sai, que todo mundo conhece ela, né? E de repente, vendi a casa lá e voltei para São Paulo. E esse escritório, eu lembro desse escritório muito bem, assim, tem uma memória de infância, né? Porque a gente, acho que deve ser o quê? 87, 88, por aí. Perto de 89, mais Por ou aí, menos. porque 89 para 90 ele já estava montando esse novo escritório que é o de hoje. E eu lembro que eu era criança e a felicidade da minha vida era ir no escritório lá, trabalhar com ele. Pai, leva a gente com você e tal. E eu via, eu circulava no escritório, via o pessoal trabalhando, aquele monte de livro, o pessoal escrevendo. Tinha escrituração à mão, né? Tinha uns 10, 20 funcionários. Era Era muito, grande. na época era muito Era grande. grande. E eu lembro que eu ficava brincando embaixo da escrivaninha dele. Não tinha o que fazer. Meu pai trabalhando, sentado, como a gente está sentado aqui, eu aqui embaixo com os brinquedinhos, brincando na mesa dele. Então, assim, literalmente crescemos dentro do escritório. Né? Você lembra dessa Eu fase lembro. também? Lá eu não lembro muito, acho que eu visitei esse escritório poucas vezes, mas eu tenho a mesma memória, assim, de passar, ver as pessoas escriturando à mão, né? Tinha um cara nesse escritório, engraçado, que uma vez, acho que a coisa que eu mais lembro desse escritório, que uma vez eu passei lá, aí tinha um cara aqui escriturando, e ele tinha uma Coca-Cola de 2 litros, que ele deixava aqui do lado, e ele bebia sozinho o dia inteiro. E eu falava assim, nossa, mas você bebe sozinho a Coca-Cola? E ele lá, escrevendo as coisas e bebendo a Coca-Cola. Ficava aquela Coca-Cola 2 litros o dia inteiro. Outros tempos. Aí resolveu encerrar e voltar para São Paulo de novo, né? Voltei. Voltou para São Paulo. Quem te convenceu a voltar para São Paulo? Foi o Voquinca? Foi. Falou, a única coisa que você vai fazer é voltar para São Paulo. Aí voltou para São Paulo. Aí voltei para São Paulo, aí montei lá o Engenho Novo. Não, aí primeiro foi Engenho Novo, aí depois você foi para Vitória, aí você voltou já morando ali no Parque dos Camargos, junto com o vô, que você veio morar com ele, na época ainda você não estava casado, né? Você estava sozinho. Aí ali veio a ideia de montar o que é o escritório hoje, que na verdade o nome era Contabilidade Progresso. Foi isso? Foi ali que começou? Aí você montou em Jandira com a mesma história, pedindo do zero, sem móvel, conta aí, como é que foi esse recomeço pela terceira vez, Aí recomeçando? morar com meu pai, fui para Jandira. Por que Jandira? Porque Você morava no Parque dos Camargos, que é um bairro no limite da vizinhança com Jandira, entre Barueri e Jandira, né? Aí fui lá em Jandira, aí arranjei a sala. Ali, onde está o Silvio. Sim. Aí, A Contabilidade Progresso. Contabilidade Por que é Contabilidade Progresso o nome da conta? Da onde veio esse nome? Eu era correntista do Banco Progresso, em Vitória. Aí, falei, Progresso. O nome é bom, né? Progresso, né? Aí eu falei, arranjei uma sala. R$200 a sala. Não era real, mas era mais ou menos isso, uns 200 dinheiros, né? Mais ou menos. Aí eu falei, não tem dinheiro. Isso já foi mais ou menos em meados de 90. Foi 90, 1990. Aí falei com meu pai, ó, conseguiu a sala? Falei, consegui. Aluga. Falta o dinheiro. Quanto precisa? R$200. Olhou para cima, olhou para baixo. Toma 200. Aí me deu. Fui lá, aluguei a sala. Pai, quebrado, hein? Tava quebrado, você não tinha dinheiro pra nada. Nada, tava Na lona. zerado. E aí coragem começou. de você pagar o primeiro aluguel. Sem saber como emprestado, sem saber como pagar o segundo próximo. mês, sem cliente, sem nada. Não sei se eu hoje teria coragem de fazer isso. Aí eu falei assim, o que eu faço? Aí eu precisava começar. Aí apareceu uma empresa falida. E eu quero ser seu primeiro cliente. Mas é mesmo? Aí fui procurar outra empresa falida.
Tudo amigo, conhecido. Amigo. Falei, meu Deus, 2 falidas. Aí Tô bonito. fui arranjar outra. Ó, tem uma empresa, mas tá falida. Falei, meu Deus, Os 3 primeiros clientes falidos. o que eu vou fazer? Aí comecei a trabalhar. Deixei as falidas, peguei uma, peguei outra, peguei outra, peguei outra. Com pouco eu tava com 10. Opa! Que essa, assim, eu vou adaptar aqui, pessoal. Eu deveria estar colocando no monitor, mas depois a gente Ó, na tá edição dando pra ver coloca ali, ó. para vocês. Eu vou pôr no plano aberto aqui. E é essa aqui, né, pai? Foi. Esse é o cenário aqui. Eliel recomeçando mais uma vez no escritório de Jandira, mas já com a escrivaninha mais bonitinha, né? Arrumadinho. A calculadora. calculadora das A antigas, rotina assim. da minha casa. A cortina da sua casa de novo. De novo, tá vendo? Olha lá. E recomeçou isso em Jandira já. Foi. E foi progredindo, ganhando cliente por cliente. E chegou uma fase nesse escritório, lá no comecinho, que você viu que sozinho era difícil. E aí você convidou, fez uma parceria com o Campus, né? Foi uma sociedade que você começou lá? Foi. A pessoa que te treinou lá no começo. Aquela pessoa que te ajudou lá no começo, como é que foi esse contato? Porque você acabaram retomando e Aí, fazendo essa parceria. Eu já tinha umas 10 empresas, mais ou menos. Aí falei com ele e ele falou assim, topo. Só que tem que ele nunca vinha. Vou hoje, vou amanhã, vou hoje, vou amanhã. Aí chegou um sábado, ele chegou. Aí de 10 eu fui para 20, que ele tinha 10 também. Ele estava começando. Aí eu falei, agora a gente vai para frente. 20 clientes? Nossa. E aí, Muito acho que, na bom. verdade, ele foi também inteligente de fazer, vamos dividir os custos, né? Exatamente. Porque ele saiu de um lugar, dividiu os custos da sala, já tinha 2 mãos de obra, né? Fica mais fácil. Ele né? era muito direito. No final do mês, ele fechava o livro Eu caixa lembro disso. e dividia. Eu tenho a memória de que ele era muito bom tecnicamente. Você aprendeu muito com ele, né? Bom, muito. Bom, Ele era bom. Tudo que eu sei foi a ele. cara sério. Aí chegou um tempo, ele falou assim, Léo, eu arranjei uma sala lá em Barueri, nós vamos precisar sair. Eu falei, meu Deus. E agora? Aí ele levou as empresas dele, eu fiquei com a minha, já tinha umas 12 já. Aí, Mas foi bom porque, assim, apesar de não ter crescido tanto enquanto vocês ficaram sócios, você aprendeu muito com ele Aprendi. tecnicamente. Fica próximo, né? E aí entra o Anderson, né? Porque, você me corrija se eu Na estiver verdade- errado, você teve a Não. experiência de trabalhar com ele, Eu trabalhei com ele. com o Campos. Foi meu, assim, embora trabalhar com o pai, mas foi meu primeiro emprego mesmo, foi nesse escritório. O Campos era sócio dele e o fato de ser uma sociedade, não tinha moleza não, assim, ele era bem rigoroso, assim. Eu acho que eu aprendi muito com o Campos, porque por exemplo, uma das coisas que até hoje eu levo do Campos é que é o seguinte, eu morava longe, eu morava lá no Engenho Novo, então eu imaginei ir pra Jandira todo dia e às vezes eu chegava atrasado, né, tipo 15 minutos, 20 minutos. Aí um dia ele falou, vem cá, deixa eu falar uma coisa, o horário é 8 horas. Pela CLT você tem direito a atrasar, sei lá, 7 minutos. Não aceito mais que isso, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que chegar tal. Então, assim, você vê um cara que, independente do sócio dele, era o filho que tava trabalhando de office boy lá, não, tem que chegar aqui às 8 horas. E aí eu comecei. Então, até hoje, eu sou muito rigoroso no horário, eu acho que devo ao Campos, porque o Campos pegava no meu pé. Porque ele falava, não, o horário, se é combinado às 8, tem que chegar às 8. Não tem que chegar às 8h15, 8h20. E eu Não lembro... que eu era vagabundo, é que eu tinha dificuldade pra chegar mesmo, Não, né? transporte. Era complicado, muito logística longe, e muito tal, difícil. trem, ônibus, né? E ele pegava no pé. Ia lá, no final, fazia o olerite, me dava o salário direitinho. Então, eu era um funcionário mesmo, era office boy. Mas eu lembro que você era office boy e, assim, uma coisa que eu nunca esqueço é que ele dava passagem pra você e fazia você devolver os Não. centavos. Naquela época, para você abrir uma empresa, então você fazia o contrato social e você tinha que fazer o registro na Jusesp. A Jusesp ficava lá em São Paulo, lá no... como é o nome da rua do Mackenzie lá? Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Maria Campos. É Maria Campos? Rua Maria Campos. Não, Maria Campos é Osasco. lá. Jusesp. Não, é Maria Antônia. Maria Antônia. Maria Antônia Então, em São aí, Paulo. todo dia de manhã, chegava lá, tinha coisa pra você... inclusive, quando saía o registro, você tinha que ir lá, pessoalmente, pegar o contrato, fisicamente, né? Então, eu era o cara que ia direto pra lá. Então, eu saía de Jandira, pegava o trem, ia lá e tal. E aí, ele dava o dinheiro da passagem, eu ia,
E no final tinha que prestar conta. Ó, pagou a taxa lá, fiz os negócios e tal, então tinha que fazer o relatóriozinho. Moedinha por E moedinha. ele fazia devolver os centavinhos e tal. Por quê? Mas olha, ele tava certo. Certo é Porque certo. primeiro que isso não era um dinheiro meu, segundo, que ele tinha que prestar contas pro meu pai também, né? Porque, então ele fazia o relatóriozinho. Então eu ia todo dia, pegava o trem e era uma viagem, cara. Até lá, descia, pegava o metrô até a Barra Funda fazia baldeação, pegava o metrô até a Praça da República, andava mais um teco a pé até chegar na Jusesp, pra chegar lá. Às vezes o cara fala assim, não, a alteração não tá pronta ainda o registro. Aí voltava tudinho. Às vezes ia só pra passear, não tinha se ligar, vou ligar pra ver se tá pronto. Não, eles prometiam pro dia tal. Aí você chegava lá e às vezes não tava pronto. Aí você tinha que voltar no dia seguinte de novo. Meu Deus. E foi sua primeira experiência de trabalho ou você teve outra experiência também antes? Não, trabalho mesmo, assim, com horário, tudinho, foi em 1990. E foi bom. Não, E foi, talvez um pouquinho depois, e né? foi muito 90. bom ter ele mesmo, porque, assim, de fato, você teve ali aquela questão da seriedade. Porque, assim, se fosse com o pai, realmente. Não, se o pai ia ser... Talvez você estaria levando de. Se tivesse não, eu ia levado de uma eu ia forma levar a diferente. sério, mas talvez eu não ia aprender coisas que hoje são do mundo corporativo, que meu pai não tinha experiência, né? Talvez ia dar aquele mole ali de ser filho. Mas eu aprendi muito ali naquela época ali, né? De essa coisa de horário e tal. Inclusive a parte... Começar a entender o que é um registro de uma empresa, alteração e tal. Então foi naquela época ali. Foi desbravando ali. Quando tudo era só mato. Você começou com ele lá. Não tinha telefone. Ó, pra eu ver na foto. Máquina- Na foto não tem telefone, ó. O escritório não tinha telefone. Não tem telefone, maquininha de calcular. E você Calcular. chegou a fazer contrato social na máquina de escrever Eu, também. mais pra frente. Depois eu Foi evoluindo. comecei, né? O campo saiu, mas eu fiquei lá no escritório, né? Fiquei até administrando o Aí acabou escritório. ficando vocês dois, depois contrataram uma funcionária, né? Sim. Mas era só vocês Mas no eu começo. cheguei a fazer contrato social na máquina de datilografar, fiz curso de datilografia, né? Então eu escrevia. Aí quando chegava na metade do contrato, você batia errado, pegava a folha e começava tudo de novo, porque não podia Ou ter passava rasura. o branquinho não aceitava. Dependendo do tipo de coisa, o branquinho lá, o branquinho não aceitava na máquina, tinha que datilografar tudo de novo. Então fiz bastante Aí você contratos. cuidou, você foi office boy, depois você começou a fazer legalização e você também chegou a expandir nessa E aí- época também para outras áreas também. Aí Você começou a fazer gestão do A escritório. minha maior especialidade sempre foi RH, né? Então sempre fiz o departamento pessoal. O que eu mais fiz da contabilidade era isso. Eu odiava fazer... E Contabilidade é uma coisa que... quando você começou, folha também era manual, né? Folha era manual. E- Tudo na E, raça. assim, para quem tá acostumado hoje com iPad, iPhone, computador, já cresceu nesse mundo, nessa época não existia computador. Nada. Pegava o cartão de ponto que vinha dos caras, aí tinha que fazer a cálculo na mão do horário, aí passava para um papel, aí fazia a folha manual, depois fazia os cálculos dos impostos. Tudinho. Meu Deus, que trabalho, hein? É muito mais difícil ganhar dinheiro. Era mais caro também, né? A mão de obra do contador, eram menos né? empresas, né? E assim, naquela época, sei lá, das 12 empresas, talvez uma ou duas tinha folha de pagamento, né? E com poucos funcionários. Mas chegou uma hora que eu lembro que nesse escritório a gente pegou uma empresa que tinha, sei lá, 30 funcionários. Aí foi a época que a gente começou o primeiro computador. Aí já começou a melhorar. Que é isso aqui. Que é esse aí, é o primeiro Ó computador. a cortina, pessoal. Tá vendo a cortina A aqui cortina é a parecida? mesma. A cortina é a mesma. Aí o escritório começou a informatizar. Conta como é que foi esse impacto aí. A gente, eu sempre fui curioso em relação a isso, né, da computação, e aí a gente foi atrás, comprou. Você quer contar a história de como que você comprou esse computador, o primeiro computador? Eu conheci aqui em Osasco. Tudo começou em Osasco. Agora eu moro em Osasco. Pois é, Você não tinha dinheiro para comprar o computador, né? tinha. Foi tipo 2.000, fosse hoje. Uhum. Aí tinha um amigo meu, amigo não, tinha um escritório em Osasco. Aí ele emprestava dinheiro, Agiota. idiota. Agiota. Aí fui lá, falei com ele, o que você quer? Falei, quero comprar um computador. Ele falou assim, um computador desse vale uns 2.000. Você quer? Falei, quero. Aí, arranja um cheque, dá para 30 dias e você compra. Assim eu fiz. A gente comprou. Comprei o computador, fiquei derretendo. Pra poder pagar, né? Muito bonito. E Esse consegui pagar. esse computador aí, por exemplo, aí foi nesse computador, a primeira coisa que eu aprendi foi a usar o Lotus 123, né? Que é o bisavô, sei lá, o bisavô do Excel. Do Excel. E aí eu tinha um amigo que me ensinou a usar porque eu não sabia, né? Eu não tinha feito o curso de computação. Aí, com o Lotus 123, que é a mesma ideia do Excel, só que era naquela tela verde, né? Isso aí não é Windows ainda, né? Era tela verde com DOS. E aí ele me ensinou a tabelar, e aí eu comecei a criar a lista de clientes
e os valores a receber. Então eu tinha, pela primeira vez, a gente tinha uma lista digital com o nome de todos os clientes e o valor que estava combinado e uma numeração. Aí era a primeira revolução, né? Aí depois, eu aprendi isso e a gente começou já a controlar os clientes pelo Lotus 123. E aí saiu na época tinha um programa de departamento pessoal, acho que era Foco o nome do programa, e a gente comprou o programa. Naquela época não era assinatura, esse negócio de assinatura veio agora, né? A gente comprou o programa e pela primeira vez a gente tinha um programa... Pra fazer a folha de pagamento. Que aí eu cadastrava a empresa, cadastrava os funcionários, o sistema já gerava a folha de pagamento, aquela impressora matricial ali que já imprimia a folha formalmente, aí já colocava o olerite, já imprimia o olerite, porque até então fazia o olerite na máquina de datilografar, né? Meu Deus. Olerite por olerite, fazia as contas primeiro, depois batia os olerites, né? E aí foi a primeira revolução. Caramba, hein? É. E mudou tudo, né? Aí depois, um pouco mais pra frente, aí a gente teve o primeiro programa, que eu não lembro o nome. Não, esse foi bem mais pra frente, mas muito ProSoft. mais pra frente, foi o primeiro programa de contabilidade. Porque até então a contabilidade continuava no livro, né? Toda a contabilidade era feita, o cara mandava as notas, abria o livro lá, aquele livro padrão, e escriturava. Ó, comprou, tal, escriturava tudo na mão. E só o RH que era feito no computador. O ProSoft veio muito tempo depois, mas muito tempo depois, já num outro escritório já. Muito bom, hein? E nessa época você morava no Engenho Novo, né? Aí um pouquinho depois disso, aconteceu do meu pai conhecer uma pessoa muito especial na vida dele, que está aqui hoje no estúdio, tá nos bastidores aqui, a Maria, né? Conta aí, pai, como foi essa história aí da Maria? Porque a Maria tem a ver também com a mudança do escritório depois para Barueri, né? Como diz, eu morava com meu pai. Sim. Aí eu falei assim, preciso de uma companheira. Aí eu falei, como que eu faço? Aí minha mãe falou assim, ó, conheço a mulher que mora ali na Zélia. Vizinha da avó. Vizinha. Vizinha da avó. Se você conseguir labiar ela... Ela era viúva, né? Você está feito. Eu falei, tudo bem. Aí... Tá feito, mas ela não era rica não, né, pai? Começa assim, está feito, né? Não. Aí ela tinha uma casa lá, a casa caía, chovia dentro, mais dentro que fora. Aí eu falei, vamos marcar então. Vamos marcar. Aí marquei E casado. lá na... Marcou de conhecer. Se conhecer. Conhecer. Não conhecia. Aí marquei na casa da Valdete. Da Valdete. Do Marciano. Sim. Era amiga deles, né? Era amiga. Aí ela veio. Falei, opa, veio. Já sinal, bom sinal. Bom sinal. Eu falei, pois é, ó, a minha situação é essa. Ela falou assim, vou pensar. Agora, assim, vou fazer um parênteses. A situação é o seguinte, ele tinha 4 filhos, 4 filhos, e a Maria tinha mais 4 filhas. E assim, a situação... Não era simples, não. Maria era viúva, né? Já vinha numa vida assim, sustentando e difícil, correndo, né? Sustentando essa família como guerreira, né? Porque não era fácil, né? Mas tinha uma casa própria. E na frente dessa casa própria tinha um salãozinho e ela morava do lado da igreja, e ajudava muito a igreja. Foi na igreja que vocês se conheceram, né? Aí veio essa realidade, né? De como é que faz pra juntar essas duas famílias? Aí eu falei assim, daí, tudo certo? Ela falou assim, eu vou orar. Falei, ixi, não vai orar? Quando a mulher fala, vai orar, é porque... Orar, pode botar o cavalinho na chuva, né? Tipo, cavalinho na chuva. Aí, falei, vamos ficar na expectativa. Aí passou uns tempos, aí o Valdete falou assim, ó, a Marinha quer falar com você. Eu falei, epa. Aí marcamos, fomos lá na casa da Valdete de novo. Ela falou assim, pois é, Léo, só tem um problema. Eu tenho 4 filhos, você tem 4. 8. Se a gente casar, eu crio o seu e você cria o meu. Tudo certo? Tudo certo. Então tá, vamos começar. Aí passou
Passou 4 meses, marcamos de novo lá. Eu falei assim, a gente vai dar uma reformada na casa, onde está a goteira, E marcou o casamento. e vão casar. Aí, conclusão, com 4 meses, 4 meses. Aí casado. Aí eu lembro que você você não tinha carro, né? Ainda tava, a situação ainda complicada, na lona ainda. Aí, na época, os primeiros clientes que acreditou em você lá em Jandira, que era o Roberto da Mozafé, Roberto, Pedro, o Roberto te emprestou a brasilinha dele velha para você fazer a lua de mel em Praia Grande, né? Foi isso? Não, fui na Alphaville. E Alphaville, foi em Alphaville, é verdade. Praia Grande não, Praia Grande foi outra história. Aí você pegou a Brasília dele e foi fazer a lua de mel com a Brasília dele. Pois é. Aí, falei, agora é o começo, né? E nesse começo, já faz 34 anos. 34 anos de história, né? Criou todo mundo, só tá eu e ela agora. Foi todo mundo embora. Todo mundo foi embora. Cada um arranjou seu marido e sumiu. Aí ela tinha um salãozinho na frente da casa e você trouxe o escritório de Jandira e saiu e veio pra Barueri nesse salãozinho até pra não pagar aluguel mais, né? Fazer Mais pra frente um pouquinho, vai. Fica mais perto do microfone aqui. Isso. fazer uma economia. Vamos trazer o escritório nesse salão e ficar uns tempos aqui. Então ali a gente já almoçava, fazia tudo. Aí ficou... mas assim, assim, então o escritório estava em Jandira, estava sobrevivendo, né? Mas pagava aluguel, né? E passando por crises mesmo, assim, difíceis mesmo, assim, né? Porque a vida não era fácil, né? E aí, em algum momento, ele falou assim, vamos então aproveitar, voltar para vir para o Camargo, e aí nesse salãozinho a gente traz o escritório para cá e a gente consegue economizar no aluguel, né? A operação fica mais fácil, né? Mas assim, tem um fato curioso, que a gente, só para encerrar a história do computador, você vê assim, é muito difícil, né, você começar uma empresa, né, do zero, né, você vê um computador, aí ele pegou dinheiro emprestado, e aí, enfim. E aí teve uma hora que depois disso tudo já estabelecido, você fazendo folha de pagamento bonitinho assim, o computador era o ativo da empresa. E aí no meio de uma crise teve que vender o computador. Nossa. Então imagina, depois de você, o cara que Costumou você evoluiu, você tem que vender o computador. Bom, enfim, aí ele vendeu o computador. E aí, da mesma história do videocassete, vendeu, anunciou, vendeu, o cara comprou o computador, era num médico ali no centro de Barueri. E aí ele falou, não, mas você vem aqui instalar, né? Porque eu não sei fazer esse negócio. Aí eu fui lá, cara. Aí na hora que eu cheguei lá com o computador, né? Você quebrado, né? Primeiro do coração, né? E segundo no bolso, né? E aí eu montei pro médico, na hora que eu coloquei na tomada, eu não vi a tomada, era 220. E puf! Saiu fumaça pra tudo quanto é lado. Era um advogado, na verdade. Aí o advogado já falou pro meu pai assim, ó, comprei, mas você não entregou. Tipo, você entregou o negócio queimado, vai ter que ver. E eu gelei, né? Imagina, a gente quebrado, sem dinheiro, prejuízo, precisando do dinheiro pra poder pagar as contas. E aí eu queimei o computador. Aí, por sorte, eu descobri que, na verdade, naquela época, né? Então, quando você faz isso, queima a fonte do computador. Então, foi um valor baixinho, a gente comprou uma nova fonte e o computador tava inteiro, né? Então, só queimou a fonte. Mas é uns perrengues, né? Então, e a ida também pro Camargo também, dessa dificuldade, né? De tentar administrar as contas, né? Então, e foi quando eu entrei na história, né? Quando você começou, foi quando eu comecei, menos, quando eu comecei já foi nessa fase do Camargo, eu não peguei essa fase inicial lá, em Jandira. Você começou exatamente como eu comecei, né? Começou fazendo... Office Boy, vai pra junta, vai fazer coisa, exatamente igual, né? Na verdade, nem isso, né? Porque como assim, eu era muito novo e eu não via a hora de fazer 14 anos pra trabalhar, e vocês não deixavam, né? Até porque não era proibido, né? Aí, quando eu comecei, vocês deixavam eu fazer banco, ir no centro de Barueri, voltar, fazer um depósito, fazer um pagamento de uma guia, voltar. Até evoluir ao ponto de chegar e ir pra São Paulo sozinho, porque eu tinha 14 anos, gente. Mas pensa, eu quando comecei também tinha uns 13, 14, você começou com 14. Imagina hoje uma criança de 14 anos trabalhando. Mas não é só trabalhando, é trabalhando, pegando o trem em Barueri, indo até o centro de São Paulo sozinha, com 14, 15 anos, né?
Então, outros tempos, né? E eu que levo pra essa fase, depois que aí o escritório estabilizou, aí voltamos pra Jandira, que aí é onde o negócio engrenou, que essa foto aqui, essa foto tem uma coisa legal. Essa foto aqui. Não só Qual? essa aqui que é a mais antiga, que ela durou muito tempo, talvez, e você pegou isso, era uma época que a contabilidade guardava as coisas dos clientes, né? Então assim, guardava o contrato social original, guardava alguns documentos e tal, e aí cada cliente tinha uma caixa, aquela caixinha de papelão. Exatamente. Então às vezes chegou uma hora, por exemplo, no escritório de Jandira já, que você tinha lá, sei lá, 100 clientes, significava que você tinha uma prateleira com 100 caixas. Era um negócio. E aí você colocava o nome do cliente em ordem alfabética, aí quando tinha um cliente que pintava novo, você tinha que puxar todas as caixas para encaixar aquele cliente em ordem alfabética. Muito E essas caixas. E a outra, aqueles livros ali que eu lembrei agora, que era... Da IOB, né? Existe IOB ainda? Existe. Então, naquela época, assim, mudava a legislação, você, cara, não tinha informação com internet. Então, a legislação chegava pra gente pela IOB, e aí tinha esses livros que você tinha que estudar ali o que mudou na legislação trabalhista, fiscal, e aí você pagava uma assinatura, eles mandavam um papelzinho pra gente, né, com, tipo, era um livro desses... furadozinho, né? Aí você ia lá, encaixava ou trocava. Ele falava, troca a página 14 pela 15. Aí você ia lá e trocava a página pra você ter a legislação sempre atualizada. Porque você não fazia consulta pela internet, né? Apesar de ter computador, não existia internet ainda, né? E aí você virou meu chefe. Eu virei seu chefe. Meu chefe, né? E aí, como todo irmão jovem e adolescente, brigava pra caramba, né? Caramba, como a gente brigava, meu né? Deus. Aí voltamos pra Jandira, né? Já com o computador de novo, computador de novo. Aí eu também acho que já tinha um também Nessa do outro lado. foto, se você ver aquele símbolo ali, é o símbolo do universo online. Tava acessando a internet nesse dia. Começando a internet. Começo da internet essa aí já, ó. E aí já universo online, aí você já fazia banco, já começava a ter alguma coisa. Uma história interessante dessa época, que eu lembro muito bem, é que assim, apesar de estar em Jandira está o que, uns 5 quilômetros, 5, 6 quilômetros do Camargo, íamos a pé todo dia. E voltava a pé. E voltava para almoçar. Voltava para almoçar. E voltava depois para trabalhar. Tudo a pé. Tudo a pé. Todo dia. Fazia essa caminhada, senão... Todo mundo. Por isso que era todo mundo magro, né? Pô, todo mundo magro. E aí, eu lembro de uma fase que o negócio começou a evoluir, começou a dar certo, ele comprou uma moto velha, toda quebrada, arrebentada. E aí, já que a gente ia a pé, juntava eu, ele e o Anderson... 3 numa moto. 3 numa moto só, sem capacete, sem nada, andando do Camargo pra Jandira pra ir trabalhar. Que fácil. Você não lembrava disso, né? Exatamente isso. Sabe que você pulou, falando de tecnologia, você pulou uma coisa importante, que é do escritório antes desse, que é o primeiro de Jandira, que é a história do fax, né? Ah, é verdade. Do fax, você pulou, né? Verdade, você lembra, pai? Então, antes do computador, a primeira coisa que a gente teve foi um fax. Pra quem não sabe, o que é o fax? O fax era um sistema que se conectava por ligação telefônica e pelos dados telefônicos, eu não sei como é que era isso tecnologicamente, ele transmitia a imagem. Então, por exemplo, eu tinha um RG aqui, eu tinha um fax, o Rodrigo tinha um fax, era como se fosse uma copiadora, né? Eu enfiava ali, aí dava o comando, esse fax ligava pro fax do Rodrigo, e lá no Rodrigo saía uma cópia, né? Aí a mesma ideia de uma fotocópia, né? Hoje, só que era transmitido por ligação telefônica, não era por internet. E aí meu pai um dia falou assim, ó, pintou a oportunidade aqui de comprar um cara que ia pro Japão, né? Igual você fazia pra Zona Franca de Manaus, tinha um amigo dele que ele ia pro Japão. E aí ele falou, Léo, trouxe um fax aqui do Japão. É novidade tecnológica do Japão, né? Japonês. Você lembra o nome dele? Não lembro. Aí ele trouxe o fax, eu falei, beleza, vai ser interessante pra tirar extrato do banco e tal. Aí coloquei o fax lá, na hora que eu apertei o primeiro botão assim, saiu as instruções tudo em japonês. E não tinha Google Tradutor? Não tinha Google Tradutor, o manual era em japonês e inglês, e aí não entendi inglês naquela época ainda, mas a gente foi fuçando lá, mas basicamente a função do fax pra gente era fazer uma ligação pro banco, aí você digitava os números da conta e o banco devolvia no fax o extrato atualizado. Então você sabia se tinha entrado Quando você queria mandar o que era o e-mail hoje, se você quiser mandar um documento para alguém, aí a pessoa tinha que ter um fax também. Desde que ela tivesse o fax. Um fax, aí um telefone conectava com o outro e aí você conseguia transmitir uma imagem, né? Nossa, gente. Pra quem é da época, assim, o programa do Jô, naquela época, o grande barato dele era receber, vamos dizer, as cartas dos ouvintes. Só que ele recebia por fax. Então ele colocou um fax lá. Então você podia, Jô, você contava uma piada pra ele, despachava o fax chegava lá do outro lado. E aí o Jô lia à noite, né? Eu mandei vários fax pro Jô. Acho que foi uma função do fax. Aí, trabalhando junto, agora imagina. Aí eu já na fase, já evoluindo, já tava... A gente tentou montar negócios, voltamos, não vou entrar nisso pra gente não aprofundar muito. Mas vai e volta pro escritório. No finalzinho, resolvi casar. E nessa fase, já estávamos 3 famílias vivendo no escritório pequenininho, né? O Anderson ainda não era casado, mas já tinha vida dele. Né? A gente não tinha condições financeiras de sustentar 3 pessoas. E
faculdade era uma coisa muito difícil. Para pagar a sua faculdade, você resolveu estudar e não resolveu fazer contabilidade, né? E era difícil pagar essa faculdade. Conta um pouquinho dessa fase aí de estudo, de por que você escolheu a profissão e como que era a lida financeira para conseguir fazer uma faculdade. Falar o seguinte, nessa época. Desde quando meu pai teve o primeiro escritório, todos os escritórios, apesar dele ele um pouco dourar a pílula aqui, dizendo assim, tinha 10 clientes, mas 10 clientes não pagava a conta, né? Sempre foi muito difícil, né? Mesmo nesse lugar aí, que já seria a última fase do escritório em Jandira, depois teve mais uma ainda, né? A conta não fechava, né? E geralmente o que pegava muito era o aluguel, era muito caro, né? Assim, proporcionalmente ao que se pagava, e os custos de vida, né? Então, quando eu resolvi fazer faculdade, passei na faculdade, não era contabilidade, mas eu queria uma outra profissão, né? Porque a sensação que eu tinha é que viver da contabilidade não ia dar certo, né? Tipo assim, cara, eu preciso mudar alguma coisa, porque estamos há anos já nisso, difícil, né? Lutando, patinando, você chegando, ele também tentando sobreviver, eu falei, pô, eu preciso tentar uma outra profissão. E paguei com muito custo, assim, pagava atrasado, tal. Renegociava. Chegava no final do ano, eu não sabia se eu conseguia fazer a rematrícula, porque a faculdade, ela não deixava eu ir pro ano seguinte com dívida do ano anterior. Aí chegava lá em dezembro, passava um monte de cheque parcelado pra faculdade, ia pagando as prestações do ano anterior pra poder pagar as novas. Foi assim até o último... Aos trancos e barrancos. Até o terceiro ano, metade do terceiro ano, aí eu consegui o FIES, né? Na época do Fernando Henrique, lançou o FIES. E aí eu consegui financiar e pagava 20%. Foi aí que eu... aliviei, paguei as dívidas e aí fui com o FIES. Aí quando eu terminei a faculdade, fiquei mais 8 anos pagando o FIES. Porque aí a lógica do FIES, você pagava 20% do valor da mensalidade. Você pagava, 80% o governo pagava para a faculdade. Quando você terminava, os primeiros 3 anos você continuava pagando 20%. Depois invertia, mais ou menos você pagava em 8 anos. Paguei 8 anos o FIES. Mas foi uma época difícil, né? Assim, sempre dinheiro muito contado, né? Muito contado. Você não tinha... Nessa época ainda não tinha... Fazia cobrança dos clientes com boleto bancário. Ele pegava lá, cliente... Oi, tudo bem? Vim aqui receber a mensalidade. Aí o cara dava um chequinho, aí ele voltava. Quando ele chegava no escritório, hoje consegui receber 3 mensalidades. Que bom, vamos depositar no banco, vamos poder pagar as contas, né? Então sempre foi muito sofrido, muito sofrido. E precisava dar uma mudança, né? Então quando chegou nessa fase... eu tava no último ano de faculdade, aí meu professor da faculdade falou assim, olha, tem uma oportunidade de um emprego aqui numa produtora de vídeo, você não quer entrar? Como eu trabalho lá, tô saindo, né? Meu professor trabalhava no SBT, aí ele que tava retornando pro SBT falou, você pode ir lá como roteirista da coisa? Eu falei, beleza, tá bom, cara. Aí eu olhei pro meu pai e falei, pai, agora ou nunca, né? Porque qual a chance de eu conseguir um emprego no jornalismo, né? Que era um negócio muito concorrido. Para ser estagiário e ganhar... Na época era R$500 que eu ganhava, né? O cara falou assim, vem pra cá, começa amanhã. E eu fui fazer entrevista, o cara falou assim, que é meu sócio hoje, né? Ele falou assim, começa amanhã, ganha R$500. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, aceitei, mas voltei com o coração apertado, porque, primeiro, embora era um dinheiro que já era um dinheirinho, era bom na época, né, pra mim, né? Na época minha faculdade era R$200, então você vê, eu já ganhava o dobro do que era a faculdade, né? Tinha o problema de abandoná-lo, né? Porque eu era o braço direito dele lá e você tava começando. Aí na hora que eu chamei você, falei, Rodrigo, é o seguinte, cara, acho que agora... Susto. Assim, eu não esperava, eu achava que isso poderia acontecer. Na verdade, eu tava até meio desacreditado, falei, vou terminar jornalismo, vou acabar não fazendo isso, vou continuar aqui na contabilidade. Eu falei, pintou oportunidade. Só que agora sim, vai ou racha. Então assim, você tem que assumir esse meu posto aqui, ficar do lado dele e fazer isso crescer, porque eu preciso tentar, né? E aí você falou, não, vou. Você era adolescente, já virando hominho, né? Já tinha vontade de casar ali, né? Eu falei, cara, agora você tem que... Cara, acabou a fase de brincadeira, acabou a fase de brigas, né? Agora é você, né? Você tem que assumir esse negócio, porque eu vou. E aí deu certo. Eu comecei na empresa como produtor, né? Como roteirista ali, ganhando R$500. Hoje eu sou sócio da empresa, tô 25 anos na empresa lá, né? Virei sócio da empresa. E você pegou a contabilidade ali que era deficitária, difícil, né? Assim, e acreditou, né? Falou, cara, acho que não é Jandira, precisamos fazer uns movimentos ousados. Levou lá para Barueri, né? Foi um momento ousado, né? Para tentar pegar outros mercados. De Barueri veio para Alphaville, né? Mas aí você que realmente deu o empurrão, porque eu não tinha...
na época, assim, eu não tinha muito talento, talvez, empresarial, né? Eu tinha uma visão ali de passiva, né? Meu pai ia, eu ficava ali fazendo as coisas, reclamando, mas não... Você é da operação, né? Era uma operação. E dava alguma consultoria para os clientes, mas meu pai que era o Relações Públicas, né? Mas eu não tinha uma visão empresarial, assim, de falar assim, cara, isso aqui para dar certo, eu preciso fazer umas mudanças, preciso fazer isso. Eu não tinha essa visão, né? E aí você foi atrás e fez os movimentos e deu certo, né? Assim, mas ao mesmo tempo, onde eu fui, eu me desenvolvi muito na minha carreira lá, né? Tanto é que virei sócio da empresa, né? Então, realmente, eu estava no lugar errado, né? Mas o legal é que hoje, no meu trabalho, hoje tem uma agência de eventos corporativos. Dentro dessa agência de eventos corporativos tem uma produtora de vídeo também dela, própria, né? Que dá suporte, né? E hoje, além de ser... hoje eu sou vamos dizer assim, o head de operações da empresa, né? Eu tenho meu sócio, é o CEO, eu sou o CEO. E dentre as minhas atribuições, além de toda a operação da empresa, está a área financeira e legal da empresa, né? Então, é uma base que eu tenho dali muito grande que me dá suporte para todas as decisões de planejamento tributário, planejamento financeiro, impostos, tudo passa por mim, mas meu sócio confia, né? Porque eu tenho uma base e também tenho o apoio, né? O suporte seu, né? Que sempre está me dando consultoria. Então, de alguma forma aquilo ali, mesmo tendo sido difícil, deficitário, me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Então, assim, e eu uso isso até hoje, né? Às vezes eu tive uma conversa com um gerente do banco esses dias, né? Tava falando sobre planejamento tributário. Aí eu comecei a falar umas coisas, ele falou, nossa, nenhum cliente meu conversa comigo nesse nível. Eu falei, porque eu tenho base e porque eu gosto e que eu estudo, né? Sobre o assunto, né? Mas é isso, né? Então, enfim, eu trabalho com marketing, comunicação e eventos, mas essa base de contabilidade me ajuda até hoje. E aí vencemos todos, né? Conseguimos evoluir, né? Foi bom. No final, assim, foi assustador. Realmente, assim, foi um baque. Quando você me chamou, eu não sabia tudo, né? Eu sabia um pouquinho de fiscal, não sabia nada de DP, não sabia... A gente não fazia nem contabilidade, nem balanço de cliente tinha. Era uma contabilidade que não fazia contabilidade. Eu nunca... E assim, meu pai não fazia, eu nunca quis me desenvolver porque eu odiava a parte contábil, porque até hoje eu tenho dificuldade de entender um balanço bem. A fiscal, eu sempre gostei muito da fiscal e do departamento pessoal, né? Mas a contábil, até hoje... Mas para ter ideia, nessa época de tamanho do escritório, o escritório, ele, assim, faturava nos valores de hoje, 4, 5 mil reais por mês. Para pagar aluguel. Né? Para comer, para sustentar 3 famílias. Realmente é difícil. Né? Na época, eu acredito que a gente tinha em torno de, quando você saiu de 50, 60 clientes, 70 clientes no máximo, com 1 ou 2 funcionários, eu acho, se eu não me engano. Era eu, você, meu pai, mais 1 ou 2, a menina, a secretária e o Guga, né, que trabalhou com a gente no começo. E é uma fase tinha assim, no máximo bem 3 funcionários. 3 funcionários e mas você vê, com essa renda tinha que pagar 3 funcionários, aluguel, bancar 3 famílias. Não era 3 famílias, mas 3 cabeças, né? Que meu pai, eu e tinha você chegando também. Então era uma época muito difícil mesmo. Agora, assim, só para fechar esse ponto, a gente partir pro encerramento aqui, falando de vida, né? Quebrar a cara, de tentar e às vezes as coisas não darem certo. É isso que a gente está falando aqui hoje, né? De vencer, de superar. Nós tivemos experiências na nossa infância de uma família assim, que veio de um divórcio, de você morar numa casa de um, a gente morar na casa de outro, e ter essa situação complicada familiar. Um dia tá estudando numa escola. Tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. Tinha até gente que falava pra gente assim, essa família do Eliel, esses filhos vão estar tudo perdido. Vai estar tudo perdido, vão ser tudo uns doidos. E no final, a gente, assim, Deus abençoou, a gente também trabalhou duro e conseguimos vencer na vida. Mas fazendo um paralelo para hoje, né, sobre a nossa infância, cada ano estudando numa escola, até às vezes 2, 3 anos repetindo a mesma escola ali, tudo bem, mas migrando muito com essa instabilidade de morar em casa diferente, com parente e tal. E a gente teve uma experiência agora recente dos nossos filhos se formar na mesma escola, né, Anderson? Desde a pré-escola. Desde a pré-escola. Conta aí, qual que é o sentimento quando você compara a nossa vida aqui? Assim, não foi ruim a nossa vida foi boa, só que com muita dificuldade por conta dessas instabilidades. A gente vencer e conseguir trazer isso, uma realidade totalmente diferente para os nossos filhos, né? Assim, por exemplo, nossos filhos entraram na pré-escola, minha escola, estão se formando agora, né? Alguns já saíram, né? Tem só mais um agora que o ano que vem vai fazer. Na mesma escola. Então, assim, primeiro você tem um sentimento de orgulho, né? De falar, poxa vida, consegui dar para os meus filhos algo que eu nunca tive. Mas, ao mesmo tempo, não acho que isso foi ruim. Você sabe que esses dias eu estava fazendo fisioterapia
E aí a fisioterapeuta tava fazendo um exercício que você pegava uma corda assim, e aí puxava, e você tinha que fazer esse exercício aqui. E enquanto eu tava fazendo isso aqui, ela ia lá e batia na corda, pra desestabilizar. E eu fiquei fazendo analogia, né? Não foi fácil a vida, e foi bom isso pra gente. Eu acho que isso tornou a gente mais forte, né? É isso. Não foi fácil, né, pai? Trancos e barrancos. A gente pode dizer que nós somos vencedores. Sim. Se o pessoal acha que é difícil começar um negócio, que no primeiro problema você vai desanimar, assim, realmente, assim, dá certo. Se você tentar, se você for perseverante, se você insistir. Talvez a gente a gente não tem possibilidade de mudar o passado. E eu acho que o passado constrói quem nós somos hoje. Mas nós podemos proporcionar um futuro muito interessante, seja para nós, mas principalmente para os nossos, né? E a gente conseguir fazer isso Você vai construindo camadas, né? Então, assim, acho que cada tombo, cada dificuldade vai deixando você mais forte, né? E acho que hoje a gente colhe um resultado desse monte de porrada que a gente levou na vida, né? Muita porrada mesmo, assim. Quem olha agora, quem chega e olha e fala assim, nossa... O Rodrigo tem uma contabilidade lá no Alphaville. Nossa, poxa, é fácil, né? Fácil? Vai ver a sua história. O Anderson tá lá com uma empresa. Não, meu amigo. Cara, primeiro que tem uma história aqui na contabilidade que não foi difícil. E lá também não foi fácil, né? Lá a gente passou por... Cara, não existe nada pior para um empresário do que você ter que mandar a gente embora... porque falta dinheiro e não porque a pessoa é incompetente. Porque mandar uma pessoa incompetente embora é um prazer. Assim, essa pessoa aqui é um mau caráter, ou ela é incompetente. Isso aqui, cara, eu vou melhorar a minha empresa se essa pessoa sair. Agora, não existe mais dolorido pro empresário você ter que mandar a gente embora. Pessoa que você formou, que você cuidou e que você não quer mandar ela embora. Mas você precisa mandar porque você não tem como pagar. Eu já passei por isso 2 vezes. Assim, 2 crises na empresa lá, que eu tive que mandar a gente embora, que eram pessoas que eu não queria mandar. Então, assim... mas isso também me tornou mais forte, entendeu? Assim, você se preparar, de criar, sabe? Ter uma cultura de ter um caixa que você possa suportar momentos mais difíceis, né? Então, assim, acho que tudo que a gente tá falando aqui, de alguma forma, isso construiu quem a gente é hoje, né? Então, enfim, não tem que mudar o passado, não. O passado é bom, né? O passado te trouxe até aqui e faz que você ser quem você é, né? Grosso couro, né? Grosso couro. Opa, casca dura. Casca dura. Aí, pai, trabalhamos anos juntos, né? Na parceria, meu pai comandando o escritório, eu ali na operação, né? Estruturando o escritório, ajudando, guiando ali meu pai na parte prática de operação. Evoluímos e chegou um ponto que você olhou para trás, tudo mudando, a coisa evoluindo, a idade chegando também, né? A hora resolveu parar. Como é que foi essa decisão, pai? Aí um dia eu estava lá em Barueri. Já em Barueri, mudando. Em Barueri. Aí o Rodrigo falou assim, pai, eu tomava conta de igreja. Falou assim, você escolhe a igreja ou o escritório? Eu falei, duro, hein? Aí, coloquei você na parede, é? Colocou. Não lembrava disso, não. Aí ele falou assim, vamos falar sério agora. Vê quanto o escritório estava numa fase difícil. Vê quanto você precisa para você viver e passa o escritório para mim e vai descansar. Eu falei. Aí eu chutei lá um valor e de lá para cá a gente estava em Barueri, apareceu uma oportunidade lá na favela, falou, vamos comprar. Comprou 3 salas, reformou, mudou para lá. E foi muito bom. E tudo deu certo. E tudo deu certo. Meu pai assim, ele chegou numa fase que assim, a gente tava eu tava mais ou menos como o Anderson, né? Vivendo uma situação complicada, sempre financeira, a gente sempre batalhando ali para o negócio evoluir, o negócio vai, não vai, vai, não vai. Mal dá para ele viver, mal dá para eu viver. E eu tava meio que no limite de falar assim, poxa, eu vou também uma hora e vou trabalhar de empregado em outra empresa.
Porque não dá para dois viver do jeito que tá, e até com choque de gestão, porque meu pai é old school, né, da velha guarda, sabia trabalhar de uma forma, conduzia o escritório com um perfil de gestão, e eu com outro perfil. Chegou dado momento que a gente pegou e falou assim, você não aposentou no INSS, mas assim, eu tenho a oportunidade hoje de ir embora ou de ficar, o que a gente pode fazer? Eu vou ser só o seu INSS e vou te aposentar, você aceita? Que já estava na hora, ele estava cansado também, a vida de contabilidade não é fácil, né? Se atualizar constantemente com as legislações, e acabamos entrando nesse acordo aí, e eu virei o seu INSS. E foi bom, né, pai? Aí entrou numa nova fase da vida, foi cuidar de igreja. Tudo deu certo, parei com a igreja e só na boa vida agora. E aí tive uma oportunidade, Anderson, só pra gente pro encerramento, de fazer umas viagens juntos, né? Foi muito legal isso, né? O meu trabalho... Algumas viagens só nós três. Meu trabalho acaba... Eu tive, durante alguns anos, quando eu estava mais focado na produção de vídeo, a participar de algumas feiras e tive que fazer algumas compras e tal. Então a gente teve a oportunidade de... E aí quando pintou a oportunidade, eu falei, poxa, eu vou levar meu pai. Né? E aí uma dessas ou mais, né? Uma, né? Sim. Eu falei, Rodrigo, quer com a gente? Não, vai ser uma viagem legal. Então a gente levei o pai pra Las Vegas, na feira que tinha lá em Las Vegas, 2 vezes, né? Você foi, né? 2 ou uma? 2, né? Acho que foi 1 ou 2, né? Las Vegas, foi pra Nova York, a gente foi comprar uns equipamentos lá. Depois fomos pra Amsterdã juntos também, né? Então acabamos fazendo umas viagens aí, o trio da contabilidade. E não tinha preguiça não, ia andar. Antes de ir pra feira, eu e ele lá andando, desbravando Amsterdã inteirinho, né? Eu fui numa feira em Las Vegas, uma feira em Amsterdã e eu fui fazer compras de equipamentos, né, em Nova York. E quem diria os 3 de Jandira que Malemar pagava a sua faculdade em Amsterdã, passeando juntos, né? É incrível, né? Incrível. Eu tava vindo pra cá pensando um pouco sobre isso, assim, pensando na conclusão também, assim, é que a gente vive num país que é muito difícil, né, cara, assim, um empreendedor, né, assim, a gente falou um pouco aqui sobre essa coisa de começar do zero, né? Eu respeito muito quem começa do zero, assim. Então, meu pai começou do zero lá, com a bicicleta, difícil, né? O meu sócio começou a empresa que eu tô hoje, ela tem, acho que 35, quase 40 anos também. Começou também assim, cara. O cara era empregado de um lugar, foi lá, comprou uma câmera e foi, cara, e foi na raça, né? Então, eu tenho muito respeito para as pessoas que começam... do zero, sem estrutura e sem dinheiro, né? Porque uma coisa assim, uma coisa é você começar um negócio a partir de um outro, né? Tipo assim, eu tenho já umas reservas financeiras, tal, vou montar uma franquia da Copenhague, vou abrir um posto de gasolina, mas eu tenho um suporte aqui que eu vou aguentar o caixa alguns meses, né? Que eu fiz um planejamento, mas eu tenho um suporte. Não é que é fácil, só é mais fácil do que começar do zero. Então, quando eu vejo histórias como essa do meu pai, como do meu sócio, assim, né? Cara, é muito difícil. Tem que ser muito respeitado. E hoje, ainda é mais difícil do que era naquela época. Porque naquela época, ainda tinha um grau de informalidade, né? Essa coisa do cheque, de vai lá e promete pro cara, faz um negócio, aí você vai... Então, hoje, tudo é amarrado, né? E o governo não ajuda a gente nisso. Não tem nenhum incentivo. Você uma pessoa como meu pai, né? O meu sócio, começar do zero hoje, você não tem com grande facilidade uma linha de crédito subsidiada pelo BNDES. Tem, mas vai conseguir lá. Não é fácil assim, né? Não é a mesma linha que o cara que tem uma mega corporação consegue. Então, assim, o crédito é difícil, os impostos são difíceis, né? Abrir uma empresa, é tudo mais difícil, né? Então, eu respeito muito quem começa, assim. Eu acho que tem uma geração chegando aí, né? Que a geração que cresceu na mesma escola a vida inteira, como é que vai ser pra eles, né? Assim, pegar um negócio que hoje eu acho que é mais difícil do que aquela época. Apesar da tecnologia, apesar de tudo, é muito mais difícil. Então, eu acho que a gente precisa produzir conteúdo, falar mais, né? Pra poder estimular, porque é muito bom, né? Começar uma coisa, né? E saber que se a corda balançar e você cair, cara, levanta e vai de novo, porque você pode pegar grandes sucessos de bilionários que estão aí em podcasts famosos, nem todos eles foram até viver... a vida foi fácil, o cara tinha uma grande ideia, fui lá, coloquei no papel e fiquei rico. Não, o cara começou, tropeçou, fechou, foi de novo. Então, assim, é o que a gente vive hoje, né?
É uma história de superação todos os dias que a gente conhece no escritório, né? E a nossa história serve também para poder, de experiência, para que as pessoas que chegam nas nossas empresas hoje, a gente poder instruí-las de forma como não fazer e não cometer os mesmos erros que nós cometemos lá atrás, né? Não sabe? Pode falar. Sabe, tá vendo agora, mas não sabe o começo. Não sabe o começo, exatamente, né? Pai, vovô Liel, manda uma mensagem para quem tá nos ouvindo aqui. Muita gente vai ouvir que te conhece, muita gente que não te conhece, mas baseado em toda essa vida maravilhosa que você teve de vencer, de enfrentar essa vida de guerreiro, que conselho que você dá para quem tá ouvindo hoje aqui, para levar para a vida? Meu conselho, eu aprendi 35 anos atrás. Não desanime. Lá os fortes chegaram. Os fracos nem tentaram. Os covardes desistiram. Não desista. Ser forte que você vai vencer. Amém. Tá certo. Poderosa mensagem. Anderson, deixa aí suas contribuições finais e sua mensagem também. Acho que depois que ele falou isso, não tem mais nada pra falar, né? Mas é isso, assim, acho que tem uma história aí, a história foi longa, né? 1h30 aqui conversando, né? Mas se você puder pegar um pouquinho aí, acho que do final que a gente falou, né? Muito assim de, cara, não desistir, saber que faz parte da vida, você tomar uns tombos, né? De olhar pro lado, aprender com as pessoas. Meu pai aprendeu lá com um amigo dele, então assim, contar com um apoio, uma rede que te ajude, estudar. Eu falei, né, meu exemplo que, apesar de eu estar num outro ramo, eu estudo a parte tributária o tempo todo, fiscal, tô muito ligado nisso. Então assim, estuda, acredita que você vai chegar lá. Pai Anderson, obrigado por deixar esse registro aqui maravilhoso, né, que vai se perpetuar por gerações, vai ficar aí no ar, né, na internet e para nossa memória, principalmente. Esse é um episódio que não fala só de história, né, ele fala de superação, ele fala de vencer na vida, sobre como cair, levantar, cair de novo, levantar de novo, porque isso não aconteceu uma vez com a gente, aconteceu várias vezes. E hoje estamos aqui firmes e fortes para poder contar, dar risada, né, chorar juntos também, e é isso que é o importante. O importante é começar e nunca desistir. E essa é a mensagem que a gente fecha esse episódio. Obrigado você que nos acompanhou até aqui, que nos assistiu. É um episódio diferente, né? Mas também que tem muitas contribuições e muitos insights que você pode levar para a sua vida. E esse é o ideal aqui e é o objetivo dos nossos episódios de podcast. Fica com a gente e até o próximo. Obrigado.